som. Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Vocês estão meio tímidos hoje ou é impressão minha? Boa noite, irmãos. Agora sim. Que as crianças saíram, aí a gente perde um pouco da força, né? Primeiramente, quero justificar aqui a ausência do nosso pastor, né? Para você que está a primeira vez, tem alguém aqui a primeira vez? Seja muito bem-vindo, irmão. Então, eu quero justificar aqui a ausência do nosso pastor. Ele está abençoando a igreja ali de Nova Esperança, a primeira igreja batista de Nova Esperança. Então, que você ore pelo nosso pastor, né? Ele e a família estão ali. Então, que a gente possa colocar a vida deles também em oração diante do Senhor, para que Deus abençoe aquela igreja através da vida deles, né, e que ocorra tudo bem no caminho, na ida, na volta, e que dê tudo certo. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Melhorou. É porque eu já sou baixinho. Se esse trem ficar aqui na minha frente, vocês não vão me enxergar. Vai parecer aquele fantoche que fala, que só ouve a voz e a mãozinha para cima. Então acho melhor eu arrumar. Eu quero ler com vocês aqui no Evangelho de João, no capítulo 4, o versículo de número 4. Evangelho de João, capítulo 4, e o versículo de número 4. Eu vou ler só esse versículo aqui, mas nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da mulher samaritana. Tá? O versículo 4, ele diz assim: no caminho teve de passar por Samaria. Em algumas traduções, vai estar escrito, e era-lhe necessário passar por Samaria. Mas eu usei aqui a versão NVT, que é a nova versão transformadora, e aqui fala isso: no caminho teve de passar por Samaria. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar pelo menos um pouquinho da mulher samaritana, né? Tem alguém aqui que nunca ouviu falar? Que bom, todo mundo já ouviu. Maravilha. Então, essa história aqui é uma história bem interessante e bem intrigante. Eu confesso que o Evangelho de João, para mim, é um evangelho que mexe muito comigo, que me chama muita atenção, porque ele é meio diferente dos outros evangelhos, né? Tanto que os outros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. São sinóticos porque são vistos de uma mesma ótica. Eles são muito parecidos. O Evangelho de João, ele já destoa bastante, ele é bem diferente. Fala também de Jesus, mas ele fala de uma forma diferente. Né? João procurou retratar algumas coisas que os outros não trazem. Por exemplo, nos outros você vai ver muitas vezes falando, e uma grande multidão seguia Jesus. E Jesus sai de uma cidade e vai para outra, e uma grande multidão para ouvi-lo. Já o Evangelho de João, ele traz algumas coisas interessantes. O Evangelho de João, ele trata de alguns encontros de Jesus, de alguns momentos em que Jesus está conversando com uma pessoa só. E é o que acontece aqui no capítulo 4 com a mulher samaritana, é o que aconteceu no capítulo 3, quando um fariseu chamado Nicodemos para conversar com Jesus também. Então esse evangelho, ele me chama muita atenção por um dos motivos é por isso, por causa dessa maneira de Jesus tratar com uma pessoa em específico. E essa conversa aqui de Jesus com a mulher samaritana, eu queria que você nesse momento fizesse um exercício comigo. Queria que você pensasse o seguinte: nós já lemos aqui, nós conhecemos a história da mulher samaritana,
e nós sabemos que é Jesus que está conversando com ela. Mas eu queria que você fizesse o seguinte: apaga aí na sua mente que esse homem é Jesus. Vamos pensar que a gente não sabe quem é que está conversando com ela. Porque assim a gente consegue se colocar um pouquinho no lugar dela para tentar entender. Porque ela parece meio teimosa. Ela parece meio relutante quando ela fala com Jesus. Porém, nós temos que ter em mente que ela não sabia quem era que estava conversando com ela. Então, nesse momento, apaga aí, passa uma borrachinha assim, ó, na sua mente, fala assim: não, eu não sei que é Jesus que está ali conversando com ela. E aí, sem saber, eu quero que você se atente para essa conversa aqui, e vamos ver se você pensa igual eu. Porque essa conversa aqui, sem saber o que está acontecendo, sem entender o contexto, parece uma conversa de doido. Porque a história fala que a mulher chega ali no poço, Jesus já está ali. Aí Jesus fala para ela: me dá um pouco de água. Aí ela fala assim: ué, você é judeu e está conversando comigo, que sou uma mulher samaritana? Para começar, Jesus pede água, ela fala de onde ele mora, de quem ele é, de qual a sua nacionalidade. Então já começa meio esquisita a conversa. Se ele está pedindo água, era só ela falar: dou ou não dou. Já resolve o problema. Mas não, ela puxa um outro assunto. Como que você é judeu e está falando comigo que sou uma mulher e sou samaritana? Aí Jesus fala para ela: se você soubesse quem é que está falando com você, você ia entender que você está recebendo um presente de Deus. E você receberia água viva. Aí que a coisa fica mais louca ainda, né? Por quê? Ele está pedindo água para ela. Aí, agora, ele está oferecendo água para ela. Mas você não tem nada, é o que ela pensa. Porque se você for ler aqui, é o que ela pensa. Mas você não tem nem balde, não tem corda, não tem nada, e você está falando que vai me dar água? E outra, água viva. Água viva aqui significa água corrente. A gente está diante de um poço. Você está pedindo água para mim. E agora você está me dizendo que está me oferecendo uma água corrente. Então, gente, se a gente pensar, uma conversa de maluco, pelo menos para mim, eu não sei vocês. Talvez vocês sejam mais crentes que eu e não fica pensando nessas loucuras. Eu acho que isso tem a ver com a minha cabeça, meio maluca mesmo. Mas para mim é uma conversa de doido. E aí Jesus fala para ela: então, minha filha, presta atenção. Eu tenho algo para te oferecer que é uma água viva, uma água corrente. E aí o desenrolar dessa história aqui, a gente precisa entender um pouquinho do contexto. Por que está acontecendo essa conversa? Por que ela fala que ele é judeu? Por exemplo, se a gente não entender os contextos, as coisas ficam muito estranhas. Se você for na minha moto, eu vim de moto hoje, eu tenho uma bis. Se você for ali agora, na minha bis, você vai levantar o banco dela, você vai encontrar um pente lá. Não entendi por que vocês estão rindo, mas tudo bem. Dentro do banco da minha bis tem um pente. Aí você olha, fala: o que um careca anda com pente na moto? Alguém tem alguma ideia? É difícil, né? Se a gente não souber do contexto, é difícil de entender. Mas é porque às vezes eu carrego meu filho e ele tem cabelo. Eu não tenho, mas ele tem. E aí ele coloca o capacete e quando para, eu vou lá pentear o cabelo dele. Principalmente para chegar ali na creche, eu vou e penteio o cabelo dele. Então, se você não souber do contexto, a história fica maluca. Você vai olhar e falar: pronto, agora o careca está viajando. Será que é alguma simpatia, né? Se andar com o pente dentro da moto, vai nascer cabelo no careca? Não é, viu, Haroldo? Porque já faz tempo. Então, não tem nada a ver com isso. Tem que entender o contexto. A gente precisa entender o seguinte: a Bíblia, ela serve para nós. A Bíblia é a palavra de Deus e ela serve para nós. Se você for olhar para a Bíblia como a palavra de Deus e for estudá-la, ela vai servir muito bem para a sua vida.
Só que ela não foi escrita diretamente para nós. Ela foi escrita para aquelas pessoas daquela época. E é por isso que a gente precisa entender o contexto aqui dos samaritanos com os judeus. E por quê? Aí você fala assim, mas o que tem a ver o tema da mensagem? Que Jesus é o Deus dos excluídos. Eu quero te mostrar o porquê que essa mulher samaritana, ela era uma pessoa excluída. Você já se sentiu excluído alguma vez na sua vida? Ou você se sente? Quem já se sentiu, em algum momento já se sentiu excluído alguma vez? Eu vou mudar então a pergunta, porque eu acho que é bastante gente. Quem nunca se sentiu excluído? É uma coisa muito comum de acontecer. Muitas vezes nós somos excluídos pelos outros. E às vezes nós mesmos nos excluímos. Essa mulher aqui, ela está fazendo um movimento aqui, que a gente precisa entender. Por exemplo, João, lá no final do livro do Evangelho de João, ele fala assim, ó, se eu fosse escrever tudo que eu vi acontecer, tudo que aconteceu, tudo que Jesus fez, ia faltar papel para escrever. Ou seja, ele está dando uma dica de que ele só escreveu aquilo que ele achava que era muito importante, que era extremamente importante. E aqui ele coloca alguns detalhes. Aqui no capítulo 4, ele coloca algumas coisas que aí eu fico pensando, fala, bom, se ele escreveu só o que era extremamente importante, esses detalhes aqui também são extremamente importantes. Porque uma das coisas que acontece aqui, é que quando Jesus chega e fala com ela, ela fala assim, por que que você, sendo judeu, vem pedir para mim, que sou uma mulher samaritana? Então ela fala de duas coisas ali dela. Mas ela está dizendo, se você, um homem judeu, porque você, um homem judeu, vem falar comigo que sou uma mulher samaritana. Primeiro, aqui Jesus está quebrando algumas barreiras. A primeira barreira que ele está quebrando aqui é essa barreira de gênero. Por que você, um homem, vem falar comigo que sou mulher? Porque existia uma grande barreira de gênero ali naquela época. Mesmo entre os samaritanos, a gente joga muita culpa nos fariseus, né? A gente é acostumado a falar mal dos fariseus, mas não são só os fariseus. Porque os samaritanos também tinham essa divisão, que eles colocavam a mulher como sendo um sub-humano. A mulher não tinha os mesmos direitos dos homens. Isso aconteceu há muito tempo, né? Hoje em dia está tudo certo. Hoje em dia não tem mais essa diferenciação, né? As mulheres ganham igual aos homens, trabalham igual aos homens. Não tem isso não, né? É só naquela época lá. Mas não vamos nem entrar nesse detalhe aqui de hoje. Vamos falar só de lá, para a gente não ter problema. Então, ele quebra, a primeira coisa que ele faz é quebrar essa barreira de gênero. Ele mostra para ela e para nós, que está escrito aqui para nós, que não existe diferença entre homem e mulher. Porque para Deus, todos são importantes. O apóstolo Paulo, ele entendeu muito bem isso, que ele diz em uma das suas cartas, ele fala assim, portanto agora, não há judeu nem grego, nem servo nem livre, nem macho nem fêmea. O que ele está dizendo? Diante de Deus, todo mundo igual. Diante de Deus, temos os mesmos direitos. Porque ali existia essa rixa, existia esse problema. E outra barreira que Jesus quebra é a barreira étnica. Que ela fala, eu sou uma mulher samaritana e você é um judeu. Por quê? Porque os judeus, como era o povo escolhido por Deus, eles se achavam melhores que os outros mesmo. Tipo assim, eu sou melhor. E quem não é judeu, é gentil, é pagão. Tanto que eles diferenciam. Né? Quem não é judeu, é gentil. Gentil é o quê? Gentil é tudo o resto. Tudo que não presta é gentil. Quem que presta? Sou eu que sou judeu.
E Jesus está quebrando mais um paradigma ali. Jesus está quebrando mais uma barreira. Muitas vezes isso acontece também nos nossos dias. Nós não dizemos que nós somos judeus, mas nós dizemos, às vezes sem palavras, a gente acha que por termos encontrado o caminho de Cristo, nós somos melhores que os outros. Nossa, mas lá, meu vizinho, olha, é só pela graça. Só pela misericórdia. Ele liga o som tão alto, aquelas músicas indecentes, aquele lá, só Jesus para ter misericórdia. Já está dizendo, só Jesus, porque eu não tenho, né? Eu estou falando por conhecimento de causa, viu, gente? Eu tenho um vizinho que é uma bênção. É uma bênção. Não tem uma música aí de sucesso que a gente não conhece lá em casa. Porque o som dele é top. Para quem gosta de som, é o vizinho perfeito. Porque ele coloca lá o som, tem hora que até a gente balança assim com a vibração do som dele. Porque o som é potente. E ele faz questão de mostrar que o som dele é poderoso. Porque tem alguns momentos, eu não sei se ele tem algum problema, mas tem alguns momentos que ele está escutando e já está numa altura até mais ou menos. Mas eu não sei se passa alguma menina, alguma coisa, eu não sei o que é que vira a chavinha dele, que daí ele vai e pam, solta aquele som. Que eu tenho minhas dúvidas se as telhas que eu tive que trocar lá em casa não tem alguma participação dele, porque vibra tudo. É o alarme do carro que dispara, acontece de tudo. E aí eu olho e falo assim, é só pela graça, só pela misericórdia. Por quê? Porque ele precisa encontrar Jesus. Esse menino precisa encontrar Jesus. Porque a gente se coloca numa posição que, tipo, eu encontrei, agora eu sou o bom. Eu não sou judeu, mas eu sou cristão. Agora mudou a modalidade, né? Eu não sou judeu, mas eu sou cristão. Então eu sou cristão, aí já era. O resto é resto. Eu sou o cara e o resto é resto. E a gente exclui as pessoas por conta disso. Porque nós somos cristãos, nós somos melhores. A gente já viu pessoa entrar e sair aqui e não criar laços. A gente tem pessoas na nossa família que a gente evita. Falar, nem gosto de ir lá. Chega lá o povo bebendo e falando alto. Falar alto até cristão fala também, né, gente? Não tem muita gente que fala. Alguns falam alto. Mas a gente exclui as pessoas assim. Fala alto, aquele lá, ó, fala muito alto. Não gosto. Não gosto, fala alto, toda vez fica falando umas coisas bobas, brincadeira é boba. Não gosto. Porque a gente gosta das pessoas, é pelas características dela. Não é pela pessoa em si. A gente gosta daquilo que ela tem de bom. Tanto que a gente está sempre junto das mesmas pessoas. A gente está sempre comendo lanche com as mesmas pessoas. A gente faz churrasco com as mesmas pessoas. A gente brinca e dá risada com as mesmas pessoas. Então a gente não precisa ir muito longe para procurar alguém que exclui os outros. Du, mas você quer que eu sento com todo mundo? Eu não sei. Eu não estou dizendo que você tem que sentar com todo mundo, até porque eu estou pensando em mim nessa hora. Cada um com a sua carapuça aí. Porque eu estou dizendo de mim. Eu escolho com quem eu sento. Eu escolho com quem eu passo o tempo conversando. Eu escolho com quem eu vou comer lanche. Eu faço tudo isso. Talvez você não, talvez seja só eu. Ótimo. Mas eu faço isso. E olhando aqui para Jesus, eu vejo quanto eu sou diferente de Jesus. Porque a gente olha para a história de Jesus, nessa conversa aqui com a mulher samaritana, e a tendência é o quê? É a gente olhar com aquele ar de romance, falar, nossa, Jesus era demais. Jesus é tão bom.
e eu estou seguindo esse caminho. Eu sou Jesus. A gente se identifica com Jesus aqui. Eu quero ser o Jesus. A mulher samaritana, eu estou fora. Só que, se a gente for pensar bem, nessa história aqui, nós somos a mulher samaritana. Nós somos a pessoa que Jesus encontrou. Nós somos a pessoa que Jesus foi ao encontro. Nós não temos sido aquele que tem ido atrás para incluir. Nós temos sido aquele que exclui. Porque a mulher samaritana, o que ela está fazendo? Primeiro, além de excluída, ela excluía também. Por quê? Qual que é o momento que ela vai ali buscar água? Está dizendo aqui que é ao meio-dia. Ninguém buscava água ao meio-dia. Ninguém buscava água ao meio-dia. Por quê? Deserto. O horário mais quente no deserto é o meio do dia, é o meio-dia. Então ela já vai em um momento que não tem ninguém, ela sabe que não tem ninguém. Mas não é esse o problema, porque isso ela faz porque ela é excluída. Ou seja, ela não quer encontrar ninguém, ela não quer encontrar as pessoas. Mas a questão está onde? Quando Jesus pede água para ela, se ela é uma pessoa do coração abençoador, talvez ela pensasse, bom, é judeu, é homem, está falando comigo, não deveria, mas que custa? Eu estou aqui com um balde de água, vou pegar água e vou servir. Né? Mas não. Primeira coisa que ela pensa, ela olha para Jesus e fala, bom, se está me procurando é porque alguma coisa está precisando. Que a gente é muito assim, né? Só me procura a hora que precisa de alguma coisa. Quando chega aquela mensaginha no WhatsApp lá, lá vem. Ixi, quando manda mensagem eu já até sei. Vou nem abrir agora, vou deixar para abrir depois, porque lá vem bomba. E a mulher samaritana está fazendo isso com Jesus. Se está me perguntando, se está falando comigo, é porque está precisando. Se tivesse um balde, não estava nem falando comigo. Porque judeu não fala com samaritano. Então ela já tesoura logo. Fala, oxi. O oxi é por minha conta, tá? Acho que eles não falavam oxi, não. Ela dá uma olhada e fala, oxi. Você não é o bonzão? Você não é homem? E homem não fala com mulher em público? Você não é judeu? E o judeu fala que samaritano é um povo impuro? O que você está querendo? À toa não é, né? Nesse momento ela está cortando. Ela está excluindo Jesus ali. Então, além de excluída, ela também exclui. Talvez por autodefesa? Não sei. Mas ela corta Jesus. E o que a gente precisa repensar nas nossas atitudes é se a gente também não está fazendo esse tipo de coisa. Muitas vezes até com Jesus. Quantas vezes a gente sabe que Deus está direcionando a gente para alguma coisa? A gente sabe que Deus está mostrando o caminho para nós. E a gente fala, parece que é Jesus que está falando, mas eu ir lá conversar com aquela pessoa, pedir perdão? Ué, ela que me magoou, ela que vem. Não fui eu que falei nada. Nem sei por que ela está brava comigo. Não vou não. Mas a pessoa vem na sua cabeça, dia após dia. Aí você pensa, é Jesus. Deus está falando que eu tenho que ir atrás. Mas aí você já pensa de novo, eu vou nada. Está tudo errado. Está errado. Quem tem que vir é ela. Quem tem que vir é ele. O meu marido falou um negócio para mim hoje de manhã, eu não quero nem saber. Janta, se ele quiser, ele que faz. Se ele quiser, ele faz. Tem lá de ontem, se ele quiser, esquenta. Nunca vi falar desse jeito comigo, não falei nada de errado. Isso, estou falando da minha parte, né? Que os homens são excluídos pelas mulheres, mas os homens também. Principalmente quando é alguma decisão importante.
Ah, eu vou comprar um carro. A mulher, que carro você vai comprar? Ah, não sei ainda, eu vou decidir, depois você fica sabendo. Ué, vai andar sozinho? Vai comprar o quê? É um carro de um lugar só? Não, não, não. Depois você fica sabendo, você não entende nada de carro. Ué, então explica. Porque a gente tem isso também, né? Amor, preciso de R$ 20. Para que você quer? Ué, preciso de R$ 20 porque eu vou assaltar um banco, eu preciso comprar uma arma com R$ 20. Às vezes é alguma coisa assim, né? Porque a gente faz isso. Mas te dei dinheiro ontem, você já quer hoje de novo? Então a gente vai podando, vai cortando e vai excluindo. Isso é uma forma de excluir. Eu vou tomar a decisão sozinho. Comprei um carro. Vem aqui, mulher, ver meu carro. E é o meu carro, né? Difícil falar, é o nosso, é o meu carro. Vem aqui ver meu carro. E provavelmente é mesmo, porque escolheu tudo sozinho. A marca, o ano, a cor. E aí da mulher falar, não gosto dessa cor. Aí deu problema. Nossa, mas você também põe defeito em tudo que eu faço, até a cor do carro. Eu vou vender, vou comprar outro. Ou vamos ficar a pé também, você não vai andar mais de carro. Eu ando sozinho. Nós temos mania de excluir, gente. Nós temos na nossa natureza, é muito natural nosso excluir as pessoas. É muito natural. Então o que Jesus está mostrando aqui para nós, é que nós precisamos de um pouquinho de humildade. Nós precisamos reconhecer que a gente não é ninguém sozinho. Nós precisamos reconhecer que a gente não faz nada sozinho. A gente está aqui, no ambiente de igreja. E quantas vezes a gente fala, nossa, o pastor, coitado, corre para um lado, corre para o outro, e visita, e prega, e canta, e toca, e faz reunião, e escreve diário, e faz um monte de coisa. Nossa, dá até dó. Irmão, então ajuda. Ah, mas eu não tenho tempo não, eu não tenho tempo não. Não tem tempo, ixi, tem um monte de coisa para fazer, estou trabalhando, nossa, trabalho todo dia, deixa para quem não trabalha que faz, como se ninguém trabalhasse, né? Ah, não, esse povo que faz é porque não tem nada para fazer, é assim, Deus sabe. Então muitas vezes a gente faz assim, nossa, o fulano lá está sofrendo, mas o que está acontecendo? Você sabe, né? Ah, não sei, mas também não vou nem perguntar, porque vai que fala, eu vou ter que ajudar, então é melhor deixar quieto. Deixa cada um com seus problemas, né? Então a gente exclui muito. Esses dias eu estava vendo um recorte de uma mensagem, onde o pastor falava assim, que nós como cristãos, como crentes, a gente precisa de problema. Eu falei, ixi, agora endoidou de vez. Esqueceu de tomar o remédio. Da onde que ele tirou isso, que a gente precisa de problema? Deus se interessa em ver você com problema. Mas rapaz, já não está bom o que já tem, você quer mais ainda? Aí ele fala assim, por quê? Quando a gente muito obrigado, viu, irmão? Deus abençoe. Ele fala assim, porque quando a gente é um casal que tem dificuldades e que tem problemas, a gente procura resolver. Maravilha. O problema está ali, a gente vai tentar resolver. Aí ele fala assim, mas se você é um casal saudável, não é agora viver, falar, agora eu estou vivendo o melhor, agora eu estou nas nuvens. Ele fala, a partir do momento que você passou de fase, agora é hora de você ajudar outros casais. Se você tinha uma dificuldade, tinha um problema, e você conseguiu vencer isso, agora é a hora de você ajudar outra pessoa que está passando pelo mesmo problema. E às vezes é o que a gente menos quer. Às vezes é do que a gente foge. Porque a gente vê pessoas passando pelas dificuldades que a gente passa. Que a gente já passou, mas a gente não quer. Já passei por isso, eu não vou voltar não. Eu estou fora. Estou fora. Né? A gente vê profissionais capacitados.
Só de conversar com aquela pessoa ali, eu já vi aonde está o problema. Então ajuda. Né? Posso usar você, Letícia? Porque a Letícia, psicóloga, né? Às vezes a gente fica olhando, eu fico tão feliz quando eu vejo as fotos lá do Lucas e da Letícia com a criançada. Esses dias eu falei para o Lucas ali, eu não sei nem se ele ouviu, que eu falei até com vergonha, né? Falei meio baixinho. Eu já sou baixinho, falei baixinho, é para não ouvir mesmo. Eu falei assim, eu não vejo a hora dos meus filhos chegar em vocês, viu? Veja a hora, estão crescendo, está uma bênção. Porque, gente, eu vou falar a verdade, lá em casa está todo mundo precisando de psicólogo, viu? Tem hora que eu olho para o Benjamin e falo, Benjamin precisava de um atendimento. Mas eu preciso ir primeiro, porque só pela misericórdia, porque é um desafio. Quem não tem filho ainda vai ter, olha, é uma maravilha, tá, gente? Tenham mesmo, é uma benção. Filho é uma benção. Mas dá um pouquinho de trabalho. Mas a maior dificuldade não é nem os filhos, somos nós mesmos. Né? Por isso que eu vi a Letícia, eu lembrei, a gente está precisando. Tem que fazer um pacote fechado. Ô, Letícia, vamos fechar um pacote? Fica mais barato. Vamos fechar um pacote, a família inteira, né? Porque a gente está precisando. E é isso que às vezes acontece. Às vezes a gente terceiriza. Né? A Letícia é psicóloga. Nossa, ia dar certinho se o Benjamin tivesse a idade, que a Letícia ia ver, ia falar, gente, o Benjamin, vocês precisam ir por esse caminho aqui. Que maravilha. Opa! Aí, vamos terceirizar, vamos passar para os outros. Né? E às vezes é isso que a gente faz. Eu sei o que fazer, eu sei como fazer, eu tenho as ferramentas na mão, mas eu não faço. Né? Além de excluir, eu me excluo também, além de excluir as pessoas, eu me excluo. Falo, não, deixa para lá. Isso aí alguém mais capacitado vai fazer. A gente conversava essa semana e diante de uma situação eu fiquei pensando, falei, gente, como que a gente é? Como que a gente às vezes acaba fazendo coisas que a gente fala, mas por que Deus permite que a gente entre em cada situação, em cada rolo, né? Eu estava pensando na minha natureza. Eu estava pensando no tipo de coisa que às vezes a gente pode se meter, tipo de coisa que a gente pode entrar. E pensando, porque eu já venho pensando nessa mulher samaritana aqui, já para lá de 3 meses. E eu fiquei pensando, o que eu mais ficava pensando é nisso. Eu fico me identificando com Jesus, quando na verdade eu sou a mulher. Porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo tanta coisa, que eu fico pensando, mas o que Jesus foi inventar de mexer comigo? Quando eu olho para a minha natureza, quando eu olho para as coisas que eu tenho vontade de fazer, e às vezes as que eu faço, é só Jesus mesmo para investir numa pessoa como essa. Gente, se a gente for olhar para a nossa natureza, para aquilo que a gente tem vontade, para aquilo que a gente faz, a gente não exclui ninguém. A gente não corta caminho de ninguém. A gente não deixa de sentar com ninguém. Porque às vezes a gente se coloca num pedestal, se coloca num lugar tão alto, tão intocável, que a gente fica pensando, aquele ali, coitado, só Jesus. Se a gente for ler os evangelhos, tem uma teologia que tem chegado no Brasil, e tem vindo com força mesmo, que é uma teologia chamada, porque a gente exporta tudo dos Estados Unidos, né? Tudo que acontece lá a gente traz para cá, só que a gente dá uma piorada. Traz de lá para cá e piora. E a teologia do domínio vem de lá também. Assim, porque nós temos que tomar os poderes. Porque nós temos que dominar. A gente tem que estar por cima.
porque Deus vai dominar e Deus vai fazer. Se a gente olhar para os evangelhos e olhar para a vida de Jesus, é muito destoante do que Jesus viveu. Porque Jesus, quando a gente olha Jesus aqui, ele está falando com a mulher samaritana. Ele poderia falar com alguém que fosse do alto escalão lá de Samaria? Se ele quisesse, ele poderia. Mas ele escolheu falar com a mulher samaritana. Um dos poucos que Jesus sentou, que tinha um pouco mais de poder, foi Zaqueu. Jesus encontra Zaqueu. Você lê essa história lá em Lucas 19. Ele se encontra com Zaqueu. Fala, hoje eu vou jantar na sua casa. Se é comigo, se eu estou numa posição de chegar num cara que é rico, que tem um monte de grana, fala, vou jantar na sua casa. Eu já até imagino o nojo que eu ia chegar. Vou jantar na sua casa. Chega lá, tem 18 talheres de cada lado. Não sabe nem o que pega. Tem tudo quanto é tipo de coisa. Comida, você escolhe. Jesus olha para Zaqueu e fala, eu quero ir lá na tua casa. Mas Jesus não foi por causa da posição de Zaqueu, por causa do dinheiro de Zaqueu. Jesus vai na casa de Zaqueu porque Zaqueu era excluído. Zaqueu era um judeu. Só que era um judeu que trabalhava para Roma. Então, os judeus, ninguém gostava de Zaqueu. Ninguém gostava de Zaqueu. Zaqueu era excluído. Era um publicano. Inclusive, os fariseus têm uma hora que chega e fala assim, esse aí come com pecadores e publicanos. É por isso que Jesus diz para os fariseus, fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. O que Jesus está querendo dizer? Vocês acham que não precisa? Ótimo. Eu vou em quem precisa. A minha conversa é com quem precisa. Se vocês acham que vocês não precisam, continua aí no mundinho de vocês. Fazer devocional? Não preciso. Deus já fala comigo. Para que eu tenho que fazer alguma coisa? Servir? Para quê? Já tem um monte de gente que serve. Eu tenho coisas mais importantes para fazer. Então, muitas vezes a gente se coloca numa posição de gente grande. É até estranho eu falar de gente grande, né? Mas não estou falando da altura, tá? Acho que vocês entenderam. Mas é a gente se colocar num pedestal e achar que é mais importante que o outro que está ali próximo. Mas a história bíblica, ela mostra para nós que a gente tem que olhar para uma pessoa. A gente tem que se identificar com Jesus. Davi foi um grande homem, mas Davi não é exemplo. Davi cometeu o pecado assim como nós cometemos. Elias, grande profeta, mas também não era exemplo. Grandes homens fizeram grandes coisas, mas a gente precisa olhar para Jesus. Eu falo que se a gente se importasse com os evangelhos, você não precisa aprender a Bíblia toda. Se você olhar para os evangelhos e ver como Jesus agia, você já está com algo muito precioso na sua mão. Essa mulher olha para Jesus e fala, olha, aonde que, já que você é profeta, já que você sabe das coisas, então quem que está errado? A pergunta dela é isso, quem que está errado? Porque a gente fala que tem que adorar no Monte Gerizim. E vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. Quem que está errado? Eu preciso saber o que eu preciso ali. Qual que é a cartilha que eu tenho que cumprir? Porque muitas vezes a gente pensa no local. Se eu estou frequentando o prédio, o lugar, eu estou indo todo domingo, eu estou zero, eu estou certinho. Jesus fala, vou te dizer uma coisa, mulher, já chegou o tempo
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é lugar, não é no Monte Gerizim, não é em Jerusalém, não é na Igreja Batista Hortência, não é na Assembleia de Deus, não é na Presbiteriana, porque a questão não é lugar. A gente mudou tem até um versículo que algumas músicas mudaram. Fala, para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar. Tem umas 3 músicas que falam, para onde? Para onde iremos nós, se só tu tem as palavras de vida eterna? Nós mudamos o versículo, porque o versículo não fala para onde. Pedro responde, Jesus fala, para quem? Porque a questão não é o lugar, a questão é para quem. É a pessoa. Porque tem gente que está na igreja, mas não está em Jesus. E tem gente que não está na igreja e está em Jesus. É estranho isso, né? Vai falar assim, ô Du, então você está dizendo que não precisa vir na igreja? Não. Não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que vir à igreja, ao prédio, não necessariamente quer dizer que a gente está em Cristo. E aquele que está em Cristo, ele quer viver em comunidade. Em algum momento ele acaba juntando, porque eu estive nesse lugar. Falar assim, não vou frequentar mais, não quero mais, chega, deu, sofri, pronto, para mim deu. Eu vou buscar o Deus aqui do jeito que eu acho que é certo. E eu orava na minha casa, eu lia na minha casa, e até um certo tempo estava tudo bem. Mas aí o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração de uma forma que eu falei, não é assim. Não é desse jeito. Eu preciso me envolver. Tem gente tentando fazer alguma coisa para mudar a vida das pessoas, eu quero fazer parte disso. Só que aí eu pensava, não, mas eu estou tão bem aqui, não tem ninguém dando trabalho, não tem ninguém falando nada, ninguém ditando o que eu faço, o que eu deixo de fazer, falando o que é certo, o que é errado. Mas aquela chama, porque aqui Jesus fala para essa mulher, fala, mulher, a água que eu tenho para te dar, ela jorra água viva. É uma fonte a jorrar. Ele está falando do Espírito Santo. O seu contato, o seu encontro tem que ser com o Espírito Santo. Se você tiver vida de encontro com o Espírito Santo, você vai começar a mudar o seu olhar. E ao invés de excluir, você vai começar a incluir as pessoas na sua vida. Ao invés de cortar, você vai começar a trazer para perto. Porque você vai começar a olhar, o Espírito Santo vai te mostrar que eu não sou melhor, que você não é melhor. Não adianta eu achar que eu sou melhor que aquele lá. O Espírito Santo vai começar a me mostrar. A chama vai arder de uma maneira tão fogosa no meu coração, que eu vou começar a olhar e vou falar, não. Quem sou eu para dizer que essa pessoa é ou não é? Pode ou não pode? Deve ou não deve? Quem sou eu? Para terminar, eu quero compartilhar com vocês uma experiência que eu tive há um tempo atrás. Que eu comecei a fazer Uber. E eu sempre, a Gleice sabe, eu tinha uma dificuldade muito grande com esse pessoal que fica no sinal, pedindo dinheiro. Eu falava, mas um homem desse tamanho quer pedir dinheiro para mim, estou trabalhando. Eu olhava, falava assim, dá vontade de falar assim, dá um currículo aí, fica, eu vou ajudar você a arrumar um serviço, vai trabalhar. Olha aquele povo, você fala assim, mas desse tamanhozão, cheio de saúde, quer pedir moeda. Mas para trabalhar não tem coragem não, mas para pedir moeda tem, né? E esse era o meu olhar para eles. Não vou nem falar o que eu pensava para não escandalizar vocês, e também aqui não é lugar de falar. Mas eu tinha uma repulsa muito grande mesmo.
E isso mesmo depois de convertido, eu ainda olhava para aquele povo e falava, pelo amor de Deus. E aí quando eu comecei a fazer o Uber, Deus começou a mover o meu coração a olhar além do que aquelas pessoas estavam passando. A olhar além do pedido da moeda. E Deus me levou a pensar o seguinte, eu não acredito que uma pessoa, quando começa ali a sua vida, tem como objetivo lá, o meu sonho é quando eu crescer, é ficar no sinal parado pedindo moeda. Eu não acredito que alguém sonhou isso para a sua vida. E eu comecei a olhar com outros olhos aquelas pessoas. E eu comecei a ver o quanto eu era pior que eles. Comecei a olhar aquelas pessoas e pensar na família daquelas pessoas. O que a família dessas pessoas não está passando, às vezes, por causa de uma daquelas. Veja o trabalho que o Tiagão faz, de ir lá e de conversar com essas pessoas. Essas pessoas já foram esquecidas, excluídas pela família. Então comecei a olhar para aqueles homens. Eu estou falando do Tiagão porque muitos daqueles que estão ali são os mesmos que o Tiagão encontra lá depois na frente do albergue. E eu comecei a pensar, Deus começou a mover o meu coração. Assim, mas por que você acha que você é melhor que essas pessoas? Você sabe o que essas pessoas já passaram? Você sabe o porquê que essas pessoas estão aí? Você sabe o porquê que essas pessoas estão vivendo nisso? A gente olha muito para o lado humano. A gente olha muito para a carnalidade. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, ele pede água, ela está falando de água. Ela foi ali para pegar a água que ia saciar os seus problemas, as suas dificuldades no mundo físico. Mas Jesus está falando com ela de outras coisas. Porque enquanto ela vem para saciar sua sede física, Jesus sacia uma sede diferente. Enquanto ela pensa em coisas temporais, Jesus está falando de coisas eternas. E às vezes a gente se perde tanto nas coisas temporais, que a gente deixa de viver as coisas eternas. A gente deixa de abrir a mão para as pessoas, porque a gente pensa no que é agora. Se eu der aqui, vai faltar para mim ali. Só que a gente se esquece que se eu fizer aqui, eu vou estar colocando tesouros, eu vou estar juntando tesouros nos céus, que é o que Jesus fala. Às vezes a gente precisa olhar com o olhar de que eu não sou o bom. Jesus não me chamou porque eu sou melhor que ninguém. Mas eu tenho atendido um pedido de transformação. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas. Queria que você se colocasse de pé nesse momento. Quero orar com você. Talvez essa mensagem não tenha nada a ver com a sua vida. Talvez você pense, nada a ver. E eu não penso desse jeito, eu não excluo ninguém. Se essa mensagem não é para você, amém. Foi para mim. É para mim. Continuará sendo para mim. Porque quanto mais próximos de Deus a gente chega, mais a gente consegue enxergar aquilo que a gente não é. Mais a gente consegue ver as nossas imperfeições. Mais a gente consegue ver aquilo que a gente precisa mudar. Quero que você feche seus olhos nesse momento e comece a pensar nas coisas que você sabe que você precisa mudar. Eu quero que você pense naquele departamento lá na sua vida, aquele lugarzinho que você não gosta de mexer. Aquela pessoa que faz parte da sua vida, da sua família, que você excluiu da sua vida. Aquele vizinho que você não fala mais bom dia. Ou aquele cônjuge que você agora vive sozinho dentro de casa, morando no mesmo espaço.
A gente exclui. Nós somos pessoas que excluem. Nós temos uma natureza excludente. Porque o pecado do meu irmão é maior que o meu. O erro do meu irmão é maior que o meu. A dificuldade dele é maior que a minha. Quero que você ore nesse momento e que você toque esse departamento aí da sua vida e converse com Deus sobre aquilo que você vai fazer a respeito disso. Quem é a pessoa que você precisa procurar? Quem é a pessoa que você precisa pedir perdão? Quem é a pessoa que você precisa ajudar? Quem é a pessoa que você precisa fazer algo ainda essa semana? Quem é? Busca aí no teu coração. Senhor, coloco diante de Ti, ó Pai, a vida dos nossos irmãos, ó Pai. Coloco a minha vida diante de Ti e peço que o Senhor abra a minha mente, abra o meu coração, Senhor. Coloco diante de Ti, ó Pai, essa mensagem, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Peço que o Senhor faça no coração de cada um de nós aquilo que o Senhor quer fazer. Tua palavra diz que o Teu Espírito, ó Pai, é a água que jorra. Se nós não estamos jorrando, se nós não estamos transbordando, é porque tem faltado a presença do Senhor na nossa vida, Pai. Que o Senhor venha transformar os nossos corações. Que nós venhamos, ó Pai, incluir as pessoas. Que nós venhamos incluir, ó Deus, aquele que o Senhor quer incluir, ó Pai. Que nós venhamos ajudar, ó Pai, aqueles que o Senhor quer ajudar. Que nós venhamos fazer, ó Pai, por aqueles que ninguém faz. Por aqueles que ninguém está fazendo, mas que os nossos olhos se abram para manifestar, Senhor Deus, a nossa gratidão ao Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.